Oi, Valderez, tudo bem? Guardar um pouquinho para o pessoal entrar e a gente já começa, tá bom? Oi, Aline, tudo bem? Tá ouvindo o som direitinho, né, Aline? Tá ok, né? Já vou começar. Dá uma cena aí pra mim, tá bom? Conceição. Oi, Conceição. Tudo bem? Mônica, tudo tranquilo? Bom, hoje a gente começa mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. A gente é uma live de perguntas e respostas. As pessoas já encaminharam aqui as perguntas que a gente vai responder. E a gente lembra que no sábado às 14 horas a gente tem mais uma palestra pública online aqui pelo nosso Instagram. Quem quiser pode acessar de qualquer lugar. Pode também ter a comodidade de ver de onde estiver no outro dia, né? É a comodidade da tecnologia que a gente tem. Rogério, tudo bem, Rogério? Então, na terça-feira, aí a live às 20 horas. Na quarta-feira, a gente lembra que é o tratamento das pessoas que estão em tratamento na casa. A gente gosta de lembrar que aquelas pessoas que têm interesse em fazer o tratamento conosco, basta entrar em contato aqui pelo Instagram, pelo nosso WhatsApp, por e-mail, né? Ligar para a gente também, que a gente tem o prazer de atender vocês. E essa é a nossa programação. No sábado agora, nesse próximo sábado, dia 19, a gente vai fazer a entrega das cestas lá no Centro Fabiano de Cristo. E a gente atende os protocolos de saúde, né, em função da pandemia. Toda a entrega ela é agendada e as pessoas têm que seguir o protocolo, têm que ir de máscara, enfim, né? Vai ser nesse sábado. A gente vai começar aqui com as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar os comentários em aberto. A gente pode ir interagindo em alguma coisa que vocês acharem que precisa completar o esclarecimento ou dúvidas que vocês tenham, né? Então tem uma pergunta aqui que ela é muito interessante, que ela pergunta o seguinte: se o espírito, quando ele ainda está vivendo lá no mundo espiritual, se ele pode escolher o mundo em que ele vai habitar. Então, ele pergunta dessa forma. E outra questão, o que ou como que determina essa escolha, né? Quem define, na verdade, quem define se ele vai poder habitar determinado mundo, como é que funciona isso? O espírito, primeiro ele escolhe quais provas ele vai passar naquela encarnação. Depois de escolher as provas, aí é que ele vai poder definir ou pedir, se for o caso, para ir para um determinado mundo. Tudo vai depender do quê? Do grau de elevação moral que esse espírito tem. Dependendo do grau de elevação moral, pode ser que ele não seja possível ele habitar determinado mundo. É incompatível com a elevação moral dele. Se ele, por exemplo, for muito atrasado moralmente,
e ele vai ser incompatível em determinada esfera. Vamos dizer que seja um mundo mais evoluído, onde as pessoas, né, sejam completamente desapegadas das questões materiais. Se ele ainda é atrasado moralmente, é bem provável que ele tenha bastante apego às questões materiais. Então ele se torna incompatível. E a gente observa que são duas questões para definir o mundo que ele vai poder encarnar. Dois fatores, na verdade, né? Se ele for compatível com aquele mundo, então, ok, ele pode encarnar naquele mundo. E naquele mundo que ele escolheu para fazer essa nova encarnação sua, será que vai ser possível ele passar por aquelas provas que ele já programou na sua evolução espiritual? Pode ser que não. Então ele também pode ser negado a habitar esse mundo, porque aquele mundo não tem condições de dar a eles aquelas provas. Agora, ele define sempre isso com o seu guia espiritual, com a equipe que programa a encarnação dos seres nos mundos do universo, né? Então, por exemplo, não seria possível, só para enfatizar, ele encarnar um mundo superior do que as atuais condições de elevação moral que ele tem. Sempre vai ter que ser compatível com o grau de elevação dele. E, por exemplo, pode também ter uma situação que ela é interessante. Mas e se o espírito ele não pediu? Qual que é o mundo? Como que vai ser determinado o mundo que ele vai poder reencarnar? Esse mundo, da mesma forma, vai ter que ser compatível com a sua elevação moral. Só isso, sempre vai ser assim. Ok? Outra questão, são duas questões, na verdade, que chegaram a respeito das crianças, né? O que acontece com aquele espírito de uma criança que morre? E qual que é o destino, né, da criança que morre muito nova, antes mesmo de fazer o bem ou o mal? A criança o que acontece, por exemplo, com o espírito de uma criança que morre? Ele vai recomeçar outra encarnação, ele retorna para o mundo espiritual e vai dar início a caminhar para uma nova reencarnação. Assim como todos nós também, né? Quando a gente desencarna, a gente dá início a novas encarnações. Agora, qual que é o destino daquela criança que morre muito nova? Por que isso acontece? Ela ainda não experimentou o bem e nem o mal. O que significa nessa nossa existência, né? A gente sempre enfatiza o seguinte: não é muito racional, do ponto de vista lógico, que a doutrina espírita, ela prega uma lógica em todas as suas questões. E se a gente observar, se eu não posso considerar o estado da infância um estado de inocência absoluta. Por que eu não posso considerar a infância como um estado de inocência absoluta? Você hoje, ou em qualquer tempo, se você se lembra, você vê criança muito pequena e ela pode ser dotada de instintos não muito elevados e que se manifestam já desde a tenra idade, e ela ainda nem sofreu ainda os corretivos da educação, nem talvez na sua família, ou talvez na escola ainda, na escola, na fase acadêmica, mas ela já manifesta aquelas tendências, né? Tem criança que ela traz já do berço certa malícia, você já percebe isso, pode inclusive aparecer até certa maldade. Na relação dela com outras crianças, você percebe que ela naquele momento agiu de forma má. E também, da mesma forma, o que a gente observa? Você vê crianças dotadas de qualidades extraordinárias, né? Crianças que são doces, desde a tenra infância, lá do berço. Então, veja você, por exemplo, o exemplo de dois irmãos, né? Eles nasceram na mesma casa, eles foram criados da mesma forma, partilharam a mesma educação e eles podem seguir caminhos diferentes. Depende do que um já viveu em que época, noutra encarnação. Então, de onde que vem a característica que já se manifesta naquela criança?
daquelas encarnações que ela já passou. Então as suas lembranças, aquelas intuições que a gente comentou outro dia, né, já se manifestam, né, a partir do momento que ela já vai se desenvolvendo, até chegar na fase da adolescência, né, que ela já está com todos os seus aspectos já mais formados, já mais evoluídos. Mas desde a infância ela já pode se manifestar. Essa criança, ela vivencia além dos atos da existência dela aqui, mas também ela já traz aqueles praticados lá na existência anterior. Entendeu? Então, a curta duração da vida daquela criança, ela pode representar o quê? Ela pode representar o complemento de uma existência anterior. Faltava ela ainda viver esse tempo de encarnação, presenciar as sensações desse mundo que a gente encarna, esse mundo denso, pesado que a gente vive aqui na carne, e ela ainda precisava. Na outra vida, né, de onde ela já passou, pode ter sido interrompida. No momento que não era para interromper, por algum aspecto que a gente não sabe, teria que analisar caso a caso, mas se você tivesse esse poder de observar todas as encarnações dela, né, você veria que exatamente faltou mais algum pouquinho para ela viver aqui nesse mundo. Então ela vive um período curto, necessário, era exatamente o que ela precisava, e ela retorna para o mundo espiritual. Outra questão também que chegou para a gente é o seguinte, vamos lá. O que acontece nas nossas vidas, se isso é sempre fruto das nossas escolhas, e o que determina, deixa eu formular a pergunta direito, porque senão fica confuso, né? Se tudo que acontece na nossa vida atual, aqui hoje, ela é fruto de uma vivência que eu já tive no passado, de uma conquista que eu já tive lá no passado, o que determina a vida de uma pessoa na primeira encarnação? É a primeira encarnação daquela pessoa, ela não teve passado. Como que funciona? Então, essa primeira encarnação seria para aquele ser como se fosse a infância, na vida corporal, entendeu? A inteligência dela ainda começa a desabrochar. Ela é muito incipiente ainda. A alma, ela ensaia ainda, né, para a vida. Ela ainda é o princípio, é o germe inicial que ela ensaia naquele momento. Lá na Revista Espírita do Allan Kardec, de 1864, tem um capítulo lá que chama o seguinte: o progresso nas primeiras encarnações. Quem quiser acessar tanto a Revista Espírita, as obras básicas do Kardec, né, aqueles 5 livros básicos, isso é de acesso gratuito. Você pode entrar no site da Federação e fazer o download. E aí você vai lendo à medida que você vai tendo um tempinho, se interessa, pode baixar ele no celular. Então, lá na Revista Espírita, tem lá, progresso nas primeiras encarnações. O que é importante esclarecer já desde esse início, nessa primeira encarnação? O livre-arbítrio. Como é que o livre-arbítrio ele se desenvolve e implanta naquele ser que renasce pela primeira vez, que na verdade nasce, é a primeira encarnação dela, né? O livre-arbítrio ele só vai se desenvolver aos poucos, e após numerosas encarnações e evoluções na vida corpórea, que ele vai se desenvolver, e é um processo lento. Então não é a primeira vez da encarnação dele, nem a segunda vez da encarnação, que a alma, o ser, ele tem consciência nítida de si mesma, para que ela possa ser, por exemplo, responsável pelos seus atos. Ela pode ser que só aconteça após centenas de encarnações, que ela consegue ter noção de si mesma. Então, durante muitas encarnações, o que vai acontecer? Essa alma ela vai vivenciar exclusivamente o instinto
de conservação. Se eu retornar lá no período paleolítico e lembrar daqueles seres que viviam lá, eles viviam só o instinto de encarnação, basicamente, de conservação. Basicamente era isso. Então, à medida que o ser humano ele vem evoluindo na Terra, aí, pouco a pouco, esse instinto de conservação ele vai dando espaço a quê? Ele se transforma em instinto inteligente. Se você pegar a história do homem na Terra, você vai ver que num determinado momento ele já pensava. Então o princípio inteligente já se manifestava. Mais tarde um pouco, se a gente for observar, gradativamente, é muito lento, né? A inteligência ela já começa a dominar o instinto. Então essa é a evolução dessa alma, desse ser que começa a encarnar nesse mundo aqui. Então a responsabilidade pelos seus atos, quando é que começa, né? Ela só vai começar quando aquele espírito ele começar a agir com conhecimento de causa. Ele sabe as consequências e ele age daquela forma. Ele comete um determinado ato, ele maltrata alguém, aí sim, esse espírito ele age livremente e ele tem conhecimento dessa causa. Só aí, a partir daí, que ele vai ser, pode ser pela lei de causa e efeito, ele vai ter que sofrer as consequências de uma causa que ele já cometeu, entendeu? Lá no início não, lá no início, quando ele encarna a primeira vez, é o germe, é o princípio mesmo da vida corporal. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Certa vez, né, essa aqui ela é interessante e eu queria responder ela em duas fases, porque ela é um pouco longa. Essa pessoa ela assistiu uma entrevista e aí diz que nessa entrevista era uma entrevista com um assaltante. Era um assaltante assim, tido entre aspas, né, ele se achava como um grande assaltante. E ele falava assim que toda vez que ele saía para assaltar um banco ou alguma coisa, um supermercado, que seja uma joalheria, né, ele pedia a Deus, ele pedia a Deus para aquilo dar certo. Então, ele muitas vezes nesses assaltos ele foi bem sucedido. E aí a pergunta que chega, ela vem da seguinte forma, né? Como é que fica Deus diante de um assaltante? Esse assaltante ele é alguém que está praticando o mal e sendo Deus, né, o Pai de todas as criaturas, de todos nós, qual que seria a postura de Deus diante desse pedido, né? O assaltante pede, eu vou assaltar o banco, ele reza e pede para dar certo. Então eu vou dividir isso em duas partes para ficar melhor para a gente entender. Em momento algum nessa pergunta, né, eu não assisti a entrevista, né, mas eu vi algum tom de arrependimento do assaltante. Por que é importante essa palavra arrependimento? Por que eu estou falando isso? Se a gente lembrar lá do ladrão crucificado, que morreu lá ao lado de Jesus, lá na cruz, como que era aquela passagem? Ele fala assim, para Jesus: meu Senhor, lembra-te de mim quando entrares lá no teu reino. E Jesus falou assim para ele: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo lá no paraíso. O que está bem claro aqui? Esse assaltante, ele crucificado, Jesus notou que ele havia se arrependido. Então falou: hoje você estará comigo lá no paraíso. Aquele primeiro da pergunta que foi feita, não deu para observar se em algum momento ele se arrependeu. Pelo que eu entendo da pergunta, pelo que eu pude entender, não houve nenhuma forma de arrependimento. Essa é uma questão crucial nessa pergunta, né? O outro aspecto é o seguinte, vamos lá no segundo mandamento, né? Não tomarás o nome do teu Senhor, do teu Deus em vão, certo? O Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor teu Deus, certo? Então, esse que assaltou o banco, né, ele age de maneira
inconsequente. Ele é uma pessoa inconsequente, ele não tem a menor consciência dos atos que ele pratica. Ele não sabe a dimensão em que esfera do pensamento, da evolução moral, vamos dizer assim, que ele se encontra. Né? Se a gente observar a lei de causa e efeito, cada um ele vai prestar conta dos seus atos. Então esse assaltante, com certeza, ele vai prestar conta dos seus atos praticados em todos esses assaltos que ele lesou as pessoas. Da mesma forma, o falso profeta. O falso profeta também vai arcar com os seus atos. É a mesma coisa, né? E aí, por que ele age assim, esse que assaltou o banco? O que se manifesta nele? O livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, a decisão que ele toma de sair da sua casa e assaltar um banco, ele ora antes de assaltar o banco e pede. Mas a decisão dele é ir e assaltar o banco, ok? Então, qual seria a postura de Deus diante do pedido de um filho seu que está indo cometer um assalto, né? Diferente, por isso que eu trouxe aquele que foi crucificado, porque lá a gente vê o arrependimento, nesse caso não. Então, Deus, qual seria a postura de Deus? Deus não mandou ele assaltar o banco. Deus não manda fazer mal a ninguém. Então, ele vai ter que prestar conta dos seus atos, quando ele retornar para o mundo espiritual. E qual que é, se a gente for prestar atenção, o desejo do assaltante? Ele rouba o banco, ele deseja ter muito dinheiro, esse dinheiro ele é adquirido de forma ilícita, certo? E ele vai fazer o que com esse dinheiro? Ele vai viver as sensações do mundo. Esse mundo de sensações que a gente insiste aqui, ele vai viver o mundo exclusivamente material, o mundanismo que a gente fala. Então, ele não conseguiu ainda nem o despertar do espírito. Ele não sabe que ele está fazendo um mal ao outro. Ele pensa na cabeça dele que aquilo é da existência dele, ele tem que sair e assaltar alguém. Então, ele precisa caminhar muito ainda, ele ainda está preso às questões da matéria, certo? Ele ainda vive o mundo material. No fundo, o que mais está presente lá na sua alma, se a gente investigar e for abrindo essa tela gigante que se abre, o que está mais presente? O egoísmo. O egoísmo nele é tão grande que ele age de forma inconsequente, ele está sujeito a tirar a vida de outras pessoas e ele só pensa em si mesmo. Ele só pensa em satisfazer a si mesmo. Então, o egoísmo do assaltante, eu pergunto, ele está acima das leis de Deus? Jamais, nunca poderia estar. Então, no retorno desse indivíduo ao mundo espiritual, ele, pelo seu livre-arbítrio, ele vai ter que arcar com as consequências dos seus atos, né? Então a gente conclui assim, Deus nesses casos, ele, na verdade, ele se entristece com esses atos. E nós, mais ainda, quando retornamos lá para o mundo espiritual, que a gente vê tanto que a gente foi inconsequente. Esse que é o conceito que tem que ficar dessa pergunta que eu acho interessante. Ok? Outra pergunta aqui é o seguinte. Pediu para a gente comentar uma passagem que tem lá no Evangelho. Quando fizerdes um festim, não convidei os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. O que significa isso, né? Quando você convidar alguém para um jantar ou para alguma ceia, não convide os seus amigos, seus irmãos, os seus pais, nem os seus vizinhos ricos. Por quê? Por que Jesus, o que ele quer dizer com isso, né? Se você fizer isto, eles depois vão te convidar e vão fazer o mesmo por você. Até agora, né, eu estou falando por parábolas, né? Eu não expliquei a questão ainda, certo? Eu estou comentando o que significa essa parte do Evangelho. Então, Deus, ele quer que nós possamos conviver em festa com os nossos amigos. Isso é óbvio e jamais ele poderia desejar de outra forma, né? A gente não pode levar essa frase assim ao pé da letra
que ele fala lá que não é para a gente conviver com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, né? E sim com os pobres e estropiados. Porque ele usava uma linguagem figurativa, ele se utilizava de metáforas para ele conseguir quebrar aqueles corações duros que viviam lá naquela época, né? Era uma forma dele tocar aqueles corações, aquelas pessoas que viviam lá naquele tempo. Então, festa, o que Jesus ele quer dizer por festa? Ele se refere não assim ao significado de uma refeição, não. Significa que essas pessoas, elas participariam da abundância que você tem, certo? Os seus amigos participam da sua abundância, então vão querer que você participe também da abundância deles, né? Mas onde que entra, né, os pobres e os estropiados? Porque Jesus fala, não, vá fazer essa festa com esses pobres, com os estropiados, né? Tem uma mensagem por trás dessas palavras aí, o que seria? Ele fala assim, serás bem-aventurado, pois eles não terão meios de te retribuir o convite. Aqueles, os seus amigos e as pessoas do seu convívio social que você convida para a sua festa, eles sim te retribuem o seu convite. No caso daqueles pobres, os doentes, eles não têm condição de te retribuir. Então, não se deve fazer o bem pensando num retorno. É isso que Jesus quer dizer com essa passagem do Evangelho, né? Eu não posso fazer um bem esperando um benefício. Quantas pessoas que elas só convidam para a sua mesa aqueles que podem lhe trazer, por exemplo, ou uma festa compatível, ou então lhe trazer uma honra, né? Elas se sentem honradas em participar daquela determinada festa, né? Se a gente vê lá nas redes sociais, como é comum, né? A pessoa posta foto com uma pessoa muito famosa, né? Então, assim, ela quer viver assim, dessa forma, ela partilha também dessas ideias, né? Mas Jesus fala para nós o contrário, né? Você tem que sentar à sua mesa com esses pobres e os estropiados, né? O que significa isso? Em outras palavras, que eu preciso assim traduzir de forma melhor. Ele está falando assim para nós, para a gente exercitar a caridade sem ostentação. É isso que ele está pedindo, né? Fazer o bem sem ostentação, isso sim é um mérito. É o sinal que a gente chama assim, que é incontestável, que a pessoa já conseguiu chegar numa superioridade de elevação moral. Essa pessoa está num outro nível de elevação moral. Ela não pensa só em si mesma, ela consegue enxergar o outro. Então, aquele que preza só a aprovação dos homens aqui da Terra, o que é muito comum a gente ver isso, né? Eles fazem um benefício só se o benefício for divulgado de forma ampla. A verdadeira caridade não exige isso. Ela é silenciosa. Na verdade, essas pessoas que agem dessa forma, elas estão mascarando o orgulho que elas têm. Na verdade, no íntimo, elas gostam de aparecer para os outros, para que os outros pensem que ela é uma pessoa caridosa. No seu íntimo, ela não é, muitas vezes, né? A verdadeira caridade, ela é silenciosa. Quem doa dessa forma não quer levar aquele pobre paupérrimo nem mesmo ao constrangimento, porque é terrível essa pobreza, a miséria, a fome que essa pessoa passa. Então, a verdadeira caridade, ela é isenta dessas questões. Então, ela tem o duplo mérito que a gente chama dessa verdadeira caridade. Ela é igualmente material, porque ela serve aquele ser lá que precisa, de fato, e ela também é uma caridade moral. Esse ser que doa dessa forma, ele já evoluiu moralmente. Aquele ainda que doa buscando ostentação, ele carece de evolução moral. O orgulho é o que prevalece nele ainda, né? Eu tenho um amigo que ele me ligou há poucos dias e me perguntou assim: olha, eu construo casas e tal, e sobrou um resto aqui de material de construção, eu tenho várias torneiras.
eu posso doar esse tipo de coisa? Aí eu falei, ué, mas claro, a gente ajuda as pessoas a reformar as casas, a construir, então isso é extremamente, é um item de extrema necessidade para nós, para ajudar essas pessoas, né? Então, por exemplo, para você que tem na sua casa, por exemplo, sapato, às vezes você tem 30 pares de sapato, mas eu tenho certeza que tem 2, 3 que vão ser muito úteis para alguém que precisa mais do que você. Roupas, você pode, é um momento para você separar roupas. Panela, né? Tem muitas panelas, tem gente que tem um armário repleto de panelas que nunca usou. E então você separa aquelas que você usa com frequência e pense naquelas outras. A gente precisa também, né? Utensílio doméstico, a gente recebe os utensílios domésticos, né? Mas assim, o que eu queria enfatizar, para a gente não se prender só a isso, é o seu gesto de amor, é o seu gesto de carinho, ele faz um resultado gigantesco, né? Assim, esse gesto de amor e de carinho vai permitir o quê? A pessoa ela vai poder participar da abundância que você tem. Se você tem um gesto de amor, então compartilhe, seja caridoso com o seu amor com aquele que precisa. Se você não tem nada para doar, né? A gente fala o seguinte, não é com ouro que você enxuga as lágrimas daquele que sofre. Seria muito fácil, seria a coisa mais fácil do mundo. E quem não tem ouro para doar, ele fica parado? É essa mensagem que Deus quer que você pense sobre isso. Se você não tem ouro, é por isso que você está parado? Então aquele que deseja sinceramente, profundamente ser útil ao seu irmão, que pede, ele encontra 1000 oportunidades. Basta ele procurar. As oportunidades estão batendo a porta de todos. A gente recebe uma infinidade de pedidos de auxílio. Então você pode prestar algum serviço. Olha para você ver, né? Às vezes você não tem nada para doar. Você pode consolar alguém. Só o ouvido amigo consola a dor de muita gente. Você pode amenizar com isso um sofrimento. Pode ser um sofrimento físico, pode ser uma dor moral. Você pode também tomar uma providência que auxilia muito alguém. Um gesto seu, você tomou uma providência, né, auxiliou. Isso é um gesto de caridade também. Então, você tem que oferecer um pouco do seu tempo para aquele coração que sofre. Não fique só cuidando das suas dores, né? As suas dores, né, elas vão permanecer, virão outras dores, né? Então a gente precisa sim separar um tempo, né, para doar um pouco do nosso coração para o outro. Isso é caridade. Caridade sem ostentação, certo? Outra questão que eu queria falar também, que é importante nesse período aqui, outra pergunta que chegou sobre o Natal. Então, qual que é o significado do Natal para os espíritas? Então é o seguinte, o símbolo que nos vem por aí, todos eles, né, esses símbolos que a gente vê quando a gente anda pelas ruas, pelas casas, tem na fachada dos prédios, né, todos eles, as trocas de presente, eu estou falando assim, né, do que a gente vê comumente no Natal, nos lugares que a gente convive, né? Esses símbolos, eles foram surgindo ao longo dos séculos. Ao passar dos tempos, isso foi ficando cada vez mais comum. As pessoas trocar presente, fazer um enfeite, colocar um árvore de Natal, enfim, né? E os homens, eles quiseram homenagear Jesus. Na verdade é uma homenagem ao nascimento dele naquela data, né? Que era quem era Jesus? É aquele que trazia a mensagem de paz, a mensagem de amor, né? Veio de onde? Diretamente de Deus e chegou para todos nós. Então era uma forma simbólica do homem poder representar esse nascimento. E com o passar do tempo, o que a gente observa, né? A gente foi concentrando mais no aspecto exterior. Essa que é a questão que a gente queria ressaltar. A gente foi se desviando ao longo do tempo do verdadeiro sentido do Natal. Qual o verdadeiro sentido do Natal? É celebrar o nascimento do Cristo, de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Então, o Natal, na visão espírita, ele não é um Natal de exclusão. Ele sim é um Natal de inclusão.
É por isso que a gente faz essas campanhas de auxílio a essas pessoas necessitadas. É por isso que eu acabei de falar do gesto de caridade. Então, é esse Natal de inclusão que a gente quer que as pessoas enxerguem, né? A festa de Natal, ela é a celebração, é onde se celebra o aniversário desse Jesus que vive em todos nós, né? E ele sim, ele deve ser o alvo principal das nossas atenções. Eu tenho que me ater às questões do Cristo, certo? Aos símbolos que estão em volta do Natal, mesmo que eu tenha o hábito de dar um presente para as pessoas pelo qual eu tenho afeto, né? Eu tenho que me lembrar que o verdadeiro sentido do Natal é outro, é esse, é a celebração do nascimento do Cristo. Então, no Natal de Jesus, né, o presente, vamos imaginar assim, o presente que ele mais espera da gente, vamos pensar nisso, todos, é que possamos, ele pede o seguinte, que nós todos possamos aplicar aqueles ensinamentos que ele trouxe. Quais ensinamentos, né? Ele traz uma infinidade de ensinamentos, o ensinamento para que você possa amar o seu próximo. Ele pede para que a gente perdoe o nosso próximo. Ele pede para que a gente tenha gestos de compaixão com aquele ser que está na nossa frente muito necessitado, né? Então, se a gente observar todas as lições de Jesus, esse que faz aniversário agora, é só isso que ele pede para nós. A gente pode sim ter essas duas coisas, né? Pode manter esse hábito que vem crescendo ao longo do tempo, da troca do presente, mas a gente não pode esquecer esse. Esse sim é o verdadeiro sentido do Natal, e eu queria deixar essa mensagem de lembrança para vocês, para que todos possam se lembrar disso, né? Lembrar dessas questões da caridade que a gente falou. A gente pode orientar vocês, quem quiser fazer algum tipo de doação, né? A gente está aqui também, e eu vou encerrar por aqui, né? A gente pede a Deus, ao nosso Mestre Jesus, né? Eu agradeço muito a presença de vocês que puderam estar aqui conosco, para que essas questões sejam extremamente importantes para a vida de vocês, que elas possam ter feito algum sentido, né? Para que elas possam ter despertado, que seja uma pequena fagulha no coração de vocês, né? E a gente agradece de fato a presença de todos, lembrando que no sábado às 14 horas a gente tem mais uma live, né? Às 14 horas, e na terça-feira tem a outra live também, que ela acontece à noite. Na quarta-feira é o tratamento espiritual. E na próxima quinta, live de perguntas e respostas. Alguma coisa que eu não tenha conseguido falar aqui e responder, eu peço que vocês nos encaminhem, que eu tenho certeza que na próxima live a gente consegue esclarecer. Ok? Obrigado, que Deus abençoe vocês, que assim seja, tá bom? Um abraço.